Olá, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, através desse vídeo, explicar para vocês um pouquinho do conteúdo dessa semana da disciplina de ciências. E também as atividades. Provavelmente alguns tenham dúvida durante essa atividade. Então, vamos lá. Então, estamos na semana 5 e vocês estão aprendendo um pouco sobre a classificação dos seres vivos. Como vocês já puderam perceber, os seres vivos eles são classificados de acordo com as suas características, com as características que eles têm em comum. E aí, se a gente for observar, por exemplo, o reino é o mais amplo de todos. Vocês já vão ver no exemplo, mas o reino, os indivíduos vão ter algumas características em comum. Já quando a gente chega aqui na espécie, gênero e espécie, então as características vão ser muito próximas. No caso da espécie, os animais são todos iguais. Então, aqui, tendo como exemplo cão, gato, chimpanzé e homem. Ambos fazem parte do reino animal. Então, percebam que dentro do reino animal cabem muitos indivíduos. Cachorro é animal, gato, chimpanzé e homem, todos são animais. O filo é o filo cordado. Isso significa que lá na origem, esses animais têm notocorda. Vocês não precisam saber o que é notocorda, mas é um momento do nosso desenvolvimento, a gente tem notocorda. Tem relação com a nossa coluna. A classe, esses animais são todos mamíferos, ou seja, todos eles se alimentam do leite quando filhotes. Ordem, aqui a gente já começa a ter a primeira diferença. Tanto o cão quanto o gato, ambos são carnívoros. Já o primata e o homem, já o chimpanzé e o homem, ambos são primatas. Então, a partir da ordem, os seres humanos deixam de ser iguais ou ter características iguais aos cães e gatos. Já a família, os cães fazem parte da família Canidae. Se fala assim mesmo, Canidae, não lê o A. Os gatos da família Felidae, chimpanzé da família Hominidae e o homem da família Hominidae também. Então percebam que chimpanzés e homens são muito parecidos. O grupo está ficando cada vez mais restrito e eles continuam com as mesmas características. Já os cães e gatos, a partir da família, já tem características diferentes. Agora o gênero, que é o que vocês mais vão utilizar. O cão é do gênero Canis, o gato do gênero Felis, chimpanzé do gênero Pan e o homem do gênero Homo. Sempre que vocês forem falar o nome de alguma espécie, vocês precisam considerar o gênero também. O nome só será completo com o gênero junto. Por exemplo, não adianta eu falar familiares, que é a espécie do cão, que ninguém vai entender do que eu estou falando. Eu tenho que falar canis familiares. Então, eu vou usar o gênero e a espécie. Do gato, Felis catus, a espécie do gato. Do chimpanzé, Pan troglodites. E do homem é Homo sapiens, como vocês já sabem. E aí, para classificação desses seres vivos, a gente vai ter algumas nomenclaturas, umas regras de nomenclatura que são necessárias. A primeira delas é que a primeira palavra indica o gênero e sempre vai iniciar com letra maiúscula. No caso do gato aqui, que é o que a gente vai usar como exemplo, o gênero é Felis. Já vou explicar para vocês porque estão aparecendo 3 vezes. A segunda palavra na nomenclatura, ela identifica a espécie em si e ela sempre inicia com letra minúscula. Então, a espécie é Cactus. A segunda palavra, como eu disse para vocês, sozinha ela não tem significado nenhum. Então, vocês precisam o gênero e a espécie para fazer a classificação. O que vocês devem considerar para que a escrita esteja correta? Vocês precisam ou fazer em itálico, que é quando a letra fica mais deitadinha, assim, ó, percebam que a palavra está deitadinha, ou sublinhado. No caso de vocês que estarão fazendo à mão, vocês vão estar utilizando o sublinhado. Então, aqui analisando
essas três nomenclaturas que eu dei para o gato, vamos ver quais estão corretas. Feliscatus, a primeira, segue todas as regras. Está em itálico, primeira letra maiúscula, letra da espécie minúscula. Então, essa está correta. A segunda, não está em itálico, mas percebam que está sublinhada. Está sublinhada, então, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Está correta. O itálico e sublinhado, vocês escolhem por um ou pelo outro, não precisa estar os dois. E a última aqui, percebam, primeira letra maiúscula, nome da espécie com letra maiúscula. Isso já mostra que está errado. E, além disso, não está nem em itálico e nem sublinhado. Então, essa está errada. Isso é questão de prova. Lembrem bastante quais são as regras. E aí, a atividade de vocês. Então, eu pedi que vocês encontrassem na casa de vocês 20 objetos que fossem parecidos, não precisavam ser iguais, nem é interessante que sejam iguais. E aí vocês podem escolher tampinha, lápis, caneta, pedra, grão de alimento, folha. Usem a criatividade de vocês, o que vocês quiserem escolher, desde que vocês tenham 20 que sejam pelo menos parecidos. Segundo passo, separar esses objetos em grupos de acordo com as suas semelhanças. Então, percebam aqui que esses que eu tinha pego aqui, ó, eu peguei um lápis de escrever, uma caneta Bic, dessas normais, tampa azul, uma caneta rosa e um lápis de cor. E eles se repetem, são esses objetos que eu peguei. Aí, vocês vão separar eles pelos que são parecidos e vão colocar no mesmo grupo. Como que eu separei? Separei lápis em um grupo e caneta em outro grupo. Depois, vocês vão criar um nome para cada um desses grupos, que será o gênero, né? Porque eles já são parecidos, então fazem parte do mesmo gênero, mas não são iguais. Então, talvez não sejam a mesma espécie. Então, para o gênero dos lápis, eu deixei o nome lápis, porque já é bem parecido com a forma como a gente geralmente nomeia. E para as canetas, eu deixei o gênero canetes. Usem a criatividade de vocês, aí escrevam da forma que vocês acharem legal, mas sempre levando em consideração as características, é claro. O quarto passo, vocês vão fazer novos grupos e colocar apenas os objetos iguais juntos. Então, aqui eu separei os lápis de escrever, os lápis de cor, da mesma cor, as canetas rosa e as canetas azuis. Quinto passo, crie um nome para cada grupo formado. Então, isso vai ser a espécie. Aí, para o lápis de escrever, eu criei o nome escrevos. Para o lápis de cor, colores. Para a caneta rosa, rosos. E para a caneta azul, azules. E aí, vocês vão utilizar o sistema de classificação de Linneu para nomear essas espécies. Então, lembrem que o primeiro nome é gênero e o segundo é a espécie. Para os lápis, eu tinha criado o gênero lápis. Então, lápis, o gênero, e eu tinha criado a espécie escrevos. Então, completo, o nome certo fica lápis escrevos. Lápis colores, canetes rosos e canetes azuis. Usem aí a criatividade de vocês, não tem certo, não tem errado, tá? E aí, por fim, o último passo que vocês vão fazer é completar a tabela dessas espécies. Então, eu criei 4 espécies. Eu vou colocar o nome da minha espécie. Lembrem de fazer da forma correta, ou em negrito ou sublinhado. Aqui, perdão, ou em itálico ou em sublinhado. E aí, depois vocês vão colocar as características dessa espécie. Por exemplo, lápis escrevos. Quais são as características? É um objeto verde, circular, longo, com grafite no centro que serve para escrever. Lápis colores. Objeto verde água, circular e longo, com grafite colorido no centro que serve para pintar. Canetes rosos. Objeto rosa, com tampa, circular e longo, com tubo de tinta que serve para escrever, ou para pintar, né? E canetes azuis, que é um objeto transparente, com tampa azul, circular e longo. Na verdade, não é bem circular, né? Mas
para facilitar aí o entendimento, com um tubo de tinta que serve para escrever. Quando a gente está fazendo isso com os seres vivos, claro que não vão ser características só físicas, só características visíveis que serão consideradas. Mas aqui só para dar um exemplo para vocês de como que acontece a classificação feita pelos cientistas. Por fim, vocês conseguem aí, se dediquem. Vocês vão ver que a atividade ela pode parecer um pouquinho difícil, mas no final ela é uma atividade bem legal. É uma atividade que eu já fiz também. Fiz até na faculdade essa atividade. Bom trabalho para todos vocês e não esqueçam de estar encaminhando as fotos. Um abraço e fiquem em casa, se cuidem.